Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez trazendo outra pessoa internacional. Ela está na Espanha, em Madrid, ela já mora lá há muitos anos. Minha amiga e a nossa jornalista, eterna repórter, Miriam Dutra. Tudo bom, Miriam? Como é que você está? Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa Que noite, que a hora diferente, que a gente for está com uma... a hora que for o programa vai ser à noite, mas a gente vai falando bom dia, boa tarde, boa noite, olá, para todo Pois mundo. é, porque é muita diferença de horário entre Sim, Brasil e Espanha. atualmente são Olha, 4 horas, né? você sabe que eu Quatro, já são não quatro, sei, são quatro, são quatro. eu já não sei, porque eu estou perdida com essa coisa, como eu já não trabalho mais, eu não Ah. tenho mais que ficar com deadline na minha cabeça. Então, eu já esqueço, eu vivo o horário daqui e sigo em E frente. toca o barco. Mas olha, eu já sou espanhola e Olha, já vivo há 32 anos aqui. caramba, meu Deus do céu, meu Deus do É céu. muito tempo, É né? tempo, né? É um tempo de uma vida, meu Deus do céu. Um tempo de uma vida. Tem quanta gente que. Eu, na verdade, eu vivi 32 anos no Brasil e 32 anos Oh, aqui. entregou a Então, idade. claro, mas eu não tenho a menor Nem vergonha eu, de falar que eu tenho 64 nem anos. Eu não eu. tenho o menor Ó, problema. a cabeça tá funcionando legal, é isso que me importa. O resto eu não tô nem aí, É, sabe? Vamos tocando o barco. é Mas vem cá, verdade. como é que você começou na Mas um televisão? prazer. Prazer de estar falando com a gente. E eu depois vou contar por que eu te convidei, tá? Depois eu conto por quê. Ó, Mas como é que você começou em tá. televisão? Olha, eu comecei em Santa Catarina, assim, sem querer. Você, Eu estava você é fazendo um disco. manezinho? Sou manezinha da ilha, Nossa! sou de Floripa, Ah, a terra, a ilha linda, maravilhosa. não, é Eu mesmo. estava fazendo um desfile numa Uhum. televisão que era a TV Cultura, que eu acho que, obviamente, já não existe mais essa televisão. Talvez não sei nem o que que ela Ela retransmitia. existe ainda em São Paulo. TV Cultura tem em São Paulo ainda. Em São Paulo, Não, sim. mas ela era Ah, ela era de lá. ela Ela, tinha, era de cultura lá em Florianópolis, entendi. mas ela retransmitia, eu não sei se era o SBT, Record, eu não sei, ou Uhum. talvez até Manchete, né? Acho que não. Talvez até Manchete. Enfim, aí eu estava fazendo um desfile, um passo de desfile lá, não sei das Mas quantas e desfile tal, como? Você e estava que me fazendo como? Estava chamaram. produzindo? Não, porque o diretor de um banco onde eu trabalhava já, eu fazia faculdade, trabalhava no banco, era Faculdade de uma loucura. Comunicação. De De comunicação. Tá. comunicação, de comunicação. Aí era muita confusão. E meu pai era amigo desse diretor do banco, não sei da onde que eles eram amigos, porque meu pai saiu cedo de Santa Catarina, eu saí com 8 anos de idade de Santa Catarina, morei a vida inteira em Brasília. E aí ele pediu, porque ele tinha uma confecção, não sei o quê, e ia entrar o verão, e ele queria mostrar, e me pediu, como eu sempre fui muito magrinha, não sei das quantas e tal, lá fui eu fazer. Mas era assim, era passar no estúdio, sabe aquela coisa assim, você passa no estúdio, a câmera te foca. Era eu e mais umas 10 garotas. Modelo, então você estava lá como modelo. Tudo, assim, era um passe, né? Era um passe. Olha, tinha um bruxo em Madrid, em Brasília que me dizia assim, o Raul de Xangô, ele me dizia assim, que a vida da gente tem muitas pontes. Uhum. Umas pontes muito pequenininhas, outras umas pontes muito grandes, mas que sempre são importantes a gente atravessar essas pontes, que estão no nosso caminho, que é para a gente atravessar. Então, nesse passe de modelos aí, quando eu saí, eu entrei no vestiário para me trocar e ir embora. O diretor da televisão se chamava Giancarlo Sartorelli. Era um Santorelli. ator, era um ator famoso da época do Beto Rockefeller, sabe, de Sim. São Paulo. E ele estava lá dirigindo a televisão. E aí ele mandou me chamar. E aí chegou para mim e perguntou assim: você quer ser apresentadora de televisão?
Eu falei, o quê? Ele falou, não, você apresenta. Eu falei, mas o senhor nem conhece a minha voz. Vai ver que ele escutou alguma coisa. E ele falou assim, não, fui contratada na mesma hora para trabalhar sábado e domingo, porque eu trabalhava no banco, Aham. apresentar o jornal. Então, essas coisas, né, quando a imprensa, né, descobriu que nós íamos apresentar o jornal, eu ia de biquíni por baixo, botava uma camisa, um blazer, porque depois eu ia para a Pra praia. praia, claro, Era final de imagina. semana, era o único horário que eu tinha para poder ir para a praia. Imagina, morando naquela ilha maravilhosa. E aí, mas eu queria fazer rua, eu queria estar na rua, né? Reportagem. É importante, quando você está fazendo a faculdade de jornalismo, você ficar só no estúdio, entendeu? Uhum. Você quer estar na rua, você quer botar o microfone, você quer participar. Então, eu passei, acho que um ano apresentando o jornal, final de semana. Aí me colocaram para baixo, para a redação. Eu saí, tive que optar, né? Saí do banco, mas eu estava fazendo faculdade de jornalismo, então tinha mesmo Normal. que sair. Aí passei para baixo, comecei a trabalhar, mas a apresentação, sempre eles me chamavam para apresentar baile de debutante, eventos. Numa dessas, eu fui apresentar junto com o diretor acho que era de comunicação da RBS, que era Globo, afiliada da Globo, não? Sim. E aí, nesse dia, eles me convidaram para trabalhar na RBS. Aí eu fui para a RBS para fazer o TV Mulher. Ah! Com Marília Gabriela ainda. Olha, Com Marília com a Gabriela. Marília. Era o Era começo, era o começo. Clodovil, Marília Gabriela, Isso. E o Ney, Ney o Gonçalves Ney, Dias. Ney Ney Gonçalves Gonçalves Dias, Dias. exatamente. A minha memória de vez em quando Mas a ainda minha. falha em A, alguns nomes, para a sua não. A sua não. E aí eu comecei a trabalhar na RBS, continuei na minha batalha de querer sair para fazer reportagem, insistindo sempre na reportagem. hã? Aí eu comecei a fazer um programa de verão, reportagem e tal, né? Mas aí eu achei que eu tinha que sair de Florianópolis, eu quase com os meus insights na vida, né? E aí eu tinha uma filhinha de um ano. Um ano? É, aí o Caramba. diretor da RBS, ele conhecia muito o Lauro Diniz, da Globo, em Minas Gerais. E o Aham. Lauro Diniz estava precisando de uma apresentadora para o MGTV. E aí lá vai a Miriam para Belo Horizonte para fazer um. Lauro Diniz me conhecer, não sei das quantas. Mas, Luiz, eu fiquei uma semana e ele queria que eu ficasse apresentando o MG, né, TV. E o teu E eu negócio falei não que era não. esse. O teu negócio era ir pra rua. Eu queria ir para a rua, eu queria ir para a rua. Tinha acabado a faculdade já, a minha história era rua. Aí eu decidi ir para Brasília, buscar a sorte em Brasília. E Teu pai fui. estava lá. Teu pai estava Meu lá pai em estava morando em Brasília, mas Brasília. assim que eu cheguei, meu pai se mudou também para o Também é um Ceará. encontros e desencontros. E desencontros da família. Ah, Aí eu fui para Brasília e fui trabalhar na Manchete. olha, E Alexandre Garcia era o diretor da Manchete em isso, Brasília, isso. uma redação pequena com a Maria Antonieta, Uhum. com a Ana Castro, o Caio, que foi o câmera que fez, porque Alexandre Garcia disse que não queria ver minhas fitas, que ele queria me colocar à prova. E ele me colocou à prova. Eu tinha que conseguir uma entrevista com Lúcio Costa, que estava em Brasília, que nunca tinha ido a Brasília. Há 20 anos ele não ia a Brasília, assim, Só para as considerava pessoas saberem, completamente Miriam, diferente. desculpa te interromper, mas só para as pessoas saberem, Lúcio Costa foi o cara que projetou Brasília. Né? Foi o É, cara que projetou ele e o Brasília. Ele e o Niemeyer, não? Niemeyer, os dois, né? Então, eles queriam, porque ele já tinha dado uma entrevista para a Globo. Uhum.
mas não tinha aceitado dar para Manchete. Que ele é todo gênio, é um gênio, né? Todo gênio tem lá suas coisas. E aí, era um sábado de manhã, eu lembro que eu cheguei na Manchete cedinho, o Caio, meu cinegrafista, e a gente foi lá para o Hotel Nacional esperar o Lúcio Costa sair. O Aham. Lúcio Costa saiu e a gente seguiu ele. Ele foi para a rodoviária tomar um caldo de cana. Para quem não conhece, a rodoviária fica assim, ó. Eu morei em Brasília, a Não, mas rodoviária era muito cedinho, Luiz, então não tinha não tinha muvuca tanta ainda, gente. entendeu? Ah, Não tinha muita muvuca. Aí ele parou na parte de cima da rodoviária. Para quem não sabe, tá. a rodoviária de Brasília tem a parte de baixo e Baixo. tem a parte de cima, né? Isso. Que vai lá direto nos eixos. Aí ele parou na parte de cima e atravessa uma coisa de pedestre. Eu saí do carro, o Caio atrás de mim. A gente pegou ele na passarela de pedestre. Parou o trânsito, parou tudo. E eu lá entrevistando ele caminhando, né? Ah, E eu falei, qual é a emoção? O que o senhor está achando? Eu não sabia nem o que ia perguntar para ele. Não tinha. deu uma travadinha aí, deu uma travadinha, mas vai voltar. Vai voltar. Vamos esperar que vai voltar. Agora, ó, deu uma travada, você não sabia nem o que ia Deu uma perguntar. travada. Aí você perguntou a ele, vai. Não tinha script, né? É. Não tinha script. Aí eu cheguei e perguntei para ele, então, o que o senhor está achando? O senhor está gostando? Ele, muito bem, sempre meio cabisbaixo, né? Aham. Tá travando, Miriam. Travou de novo. Complicado. Travou Tá de novo. travando. Vai. Aqui a gente não faz. Só fez aquela edição porque teve aquele problema que cortou o teu vídeo. Aí agora não. Agora a gente já está direto, vai de qualquer maneira. Vamos lá. E aí, eu só fiz duas perguntas para ele. Olha, eu fiz 2 perguntas para ele. 2. Perguntei para ele, o que o senhor está achando? Aí ele falou, tá muito bonito, não sei o quê. Eu falei assim, o senhor faria de novo? Aí ele parou, olhou para mim e falou, não, minha filha, isso a gente só faz uma vez na vida. A pergunta, Caramba. o que é construir uma cidade e depois de 20 anos você voltar nela e ela tá desse jeito? Eu fico arrepiada até hoje. Ele falou assim, não, minha filha, isso a gente faz uma vez na vida. Eu tinha ganhado a matéria. Claro. E o trabalho. Claro. Aí, olha, foi uma coisa fantástica isso. Aí, através de imagens, de arquivos, a gente fez. A matéria ficou em 6 minutos e meio e saiu aquela noite no Jornal da Manchete. Foi aprovada. Claro que eu estava contratada, né? Estava contratada. Porque você trabalhava como repórter. Você entrou na Manchete em 84, né? Eu entrei em 83. Foi. Eu entrei em 83, logo no início. Quando você entrou, você já entrou direto lá em Brasília. E aí a gente não se conhecia, porque você ficava em Brasília, eu ficava no Rio de Janeiro. Eu ficava dentro do estúdio, você ficava nas ruas de Brasília, então, nas ruas só não, no Planalto, no Congresso. Eu cheguei no final da campanha do Tancredo e do Maluf. Do Maluf, depois da emenda das diretas já. Depois da emenda das diretas. Exatamente. Que eu narro no meu livro. Exatamente. Aquele livro que eu mostro sempre, ó. É nesse livro aqui, eu conto a história da emenda das diretas já, o voto do Sarney Filho. Sim, foi um tumulto. Medida de emergência. Milton Cruz dando chicotada nos carros, buzinaço em Brasília, confusão, tamanho do mundo. Aí você chegou exatamente na eleição do Tancredo e o Maluf. Eram os dois, né? Isso. O Maluf pelo PDS e o Tancredo pelo MDB. MDB. Exatamente. Aí éramos poucos repórteres, era eu, a Tereza Carneiro. Tereza Carneiro foi minha aluna. Tereza Carneiro foi minha aluna. Né? Eu conheço a família toda, Paulo Carneiro, o irmão dela, Lúcia.
E os pais, Luiz Orlando Os Carneiro pais, e a aqueles Branquinha. maravilhosos pais. Luiz Orlando, um amigo querido, já subiram, né? Já não estão mais aqui, já Ah, faleceram, mas são. é. Olha, eu frequentava a casa deles, eles eram meus alunos no Objetivo, mas eu frequentava a casa deles, imagina, sabe? E eles frequentavam a minha casa, era um negócio, pô, imagina. Tereza Carneiro, eu já mandei recado para ela não me respondeu, eu quero entrevistar a Tereza Carneiro. Mas conta, então, você, Tereza Carneiro, e E, pegando gente, os caras na rua, tudo na rua. a gente começou a trabalhar. Eu comecei trabalhando junto com ela na Manchete. Aham. E foi aí, é, foi a morte do Tancredo. Foi foi pesada essa época, porque, gente, era muito trabalho, era criança. Agora me diz uma coisa, olha só, quanto tempo você, depois disso, porque eu vou contar para as pessoas como é que eu te convidei, porque eu botei uma coisa no Face, falando sobre o Memória Manchete, falando sobre o aniversário da Manchete, foto minha quando eu tinha cabelo ainda, cabelo preto, então, e aí você colocou lá uma coisa que eu Eu tinha fiquei, cabelo preto ainda. você tinha cabelo preto ainda, eu não tenho mais nada. Então, você colocou uma coisa que me emocionou, você dizendo, poxa, eu tenho arrependimento de não ter continuado na Manchete, porque você foi chamada para a Globo, né? Mas que a Manchete Chamado, foi... ele veio. Olha, você ficou quantos anos na Manchete? 2 ou 3 anos? Eu fiquei muito pouco tempo na Pouco Manchete. Eu tempo. fiquei, acho que 7, 8 meses na Manchete, porque logo a Globo me convidou. A Globo tirou da Manchete eu, Sérgio Gregory e a Solange Solange Bastos, Bastos, os isso. três. Aham. Eu fui convidada para fazer o Bom Dia Brasil, o Sérgio Gregory para fazer o Jornal Nacional, Isso. e a Solange Bastos, ela acho que Acho- era o Jornal Nacional, mas não era em Brasília, porque ela não Não, ela ficou em ficava no Rio. Brasília. Ela ficava no Rio. Ela ficou no Rio, No Rio. exatamente, exatamente. E eu levei um mês para dar resposta para a Globo. E eu te juro, Luiz, eu não queria sair da Manchete. Mas todo mundo me dizia que se eu recusasse o pedido da TV Globo, as portas iam ficar fechadas para o resto da vida. E eu nunca mais voltaria a trabalhar. Gente, eu tinha 24 anos, Lu. Eu era uma menina. Hoje, quando eu paro, penso, eu era uma menina. E tinha Caramba. uma criança para cuidar de 1 ano. Então, eu tinha que pensar na minha vida, não? E aí, acabei aceitando. Acordava às Acordava 4 da manhã para fazer às Bom 4 Dia da manhã que você Brasil. acordava, deu uma travada de imagem, de som, mas você acordava às 4 da manhã Dei uma para travada às fazer. 4 da manhã. Às 4 da manhã, fazia o Bom Dia Brasil. Eu fazia o café da manhã no Bom Dia. É, é. Eu falava assim, que saudade da Manchete. Ah! Eu era feliz e não sabia. Mas isso aqui é gozado nas pessoas, o Miriam. Eu acho interessantíssimo isso e por isso eu preservo essa memória da Manchete. Você ficou lá 7 meses, imagina, 7 meses, 7 ou 8 meses que você ficou, até dar a resposta para a Globo, ela marcou a tua vida. Isso é que eu acho gozado, entendeu? As pessoas dizem, poxa, Totalmente. mas como é que pode? A Manchete já Totalmente. acabou. A Manchete já acabou, mas ela continua sabe, na cabeça da gente, no coração. É. E a Manchete tratava as Não, pessoas de uma forma bem diferenciada, bem, sabe, bem... emocionada É. de. Eu fico emocionada, Luiz, de lembrar desse meu tempo na Manchete. Foi o Lúcio Costa, a morte do Tancredo, a doença do Tancredo, Uhum. aqueles plantões no hospital de base, e depois era acompanhando o pobre do Sarney, é, naquela agonia que o Sarney ficou, coitado. Eu tinha uma pena do Sarney, porque as pessoas eram patinho feio, né? Mas olha, Que cá tinha. entre nós, o Sarney não podia ter assumido, porque ele não foi empossado. A gente sabe da história. Ele não foi empossado. Nós Pois estamos, é. nós estamos com essa E história até hoje. Até hoje, até aqui, ó. você sabe uma coisa, Luiz, que eu trabalhei até a hora da missa. Aham. E depois eu fui para casa porque a Antonieta falou: todo mundo aqui às 4 da manhã. E todo mundo já tinha o seu ponto na esplanada para ficar.
Aham. E eu lembro que a Antonieta, às 2h30 da manhã, ligou Ah. e disse: o sonho acabou. E eu falei: como o sonho acabou? Gente, era um sonho mesmo. É por isso que eu brigo até hoje pela democracia. Porque eu acho que Sim. a democracia é democracia. A gente brigou tanto por isso. E aí foi todo mundo para a manchete, todos os repórteres ali. E aí a gente começou a ver, 6 horas da manhã. Oh, eu fico arrepiada. Lá estava eu e Alexandre Garcia, lá em cima, na Na cúpula torre? do Congresso. Ah, na cúpula. Tá. Lá em cima, a gente estava no ponto ao vivo lá. E vinha aquele povo, aqueles ônibus cheios de gente, e o povo não sabia que o doutor Tancredo estava no hospital. Meu Deus do céu. Eles não E a sabiam. gente, eu Eles falava, não sabiam. o que que vai acontecer? Estavam vindo para posse. Estavam vindo para posse. Vendo com a posse. O povo está vindo comemorar a posse. Era a Eu Nova comecei República, lembra disso? Nova República. a nova república. Eu É. comecei a chorar. E o Alexandre Garcia falou assim: se você continuar chorando, você não vai entrar ao vivo. Eu, Mas foi, olha, foi muito emocionante aquilo ali. Então, essas coisas todas são imperdíveis na minha são vida como imperdíveis. jornalista, sabe? São Mas, imperdíveis. E foi na Manchete que eu vivi tudo isso. E eu tenho engraçado. muito orgulho de ter trabalhado na Manchete, Olha na que finada coisa. Manchete. Olha que coisa. Então, começou lá em Santa Catarina, depois É. tentou ir para Minas. Não, 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 não. Pô, aí vai para Manchete. Alexandre te faz um desafio, entrevista do Lúcio Costa. Porque o Lúcio Costa, ele era todo esotérico, né? Você sabe dessa história, que ele era todo esotérico, né? Ele era. Pois é, ó, vai entrar aqui em cena daqui a pouco meu gato, que tá... ele Deixa, tá entrando deixa ele, aqui, deixa ele. no meu gatinho mesmo, aqui o rabinho dele. E aí, Não, o Lúcio Costa, ele era todo esotérico. Então, o ponto de maior magnetismo, tem gente que não sabe disso, é a torre de televisão, ele fica a torre de televisão. é, 4, lá em Brasília, tudo é múltiplo de 4, porque 4 é a divindade perfeita. Fogo, ar, é. terra, água. E ele é muito É, introspectivo, muito, né? muito, Então muito. ele tem aquela maneira de falar, e ele, quando ele vai, ele não olha de cara assim para você. Ele vai levantando o rosto para falar com você. Então, ele responde de cabeça baixa. Então, esse dia na rodovia, na hora que ele olhou para mim e que ele disse: Não, minha filha, essas coisas a gente só faz uma vez na vida. Essa foi uma Imagina, ponte na sua vida. Essa foi uma ponte na sua vida. Tá vendo? Essa foi uma foi ponte. uma super Ponte. ponte. Foi uma super É isso, mas é ponte. isso que eu acho fantástico, Miriam. Depois disso você vai para a Globo, né? E aí, depois da É. Globo, você vira correspondente internacional. Vai para onde você foi? Você foi para Londres ou para Portugal? Não me lembro. Não, eu, eu saí do Brasil, eu saí, fui para Portugal, Portugal. depois eu vim para Espanha Uhum. e depois eu fui para Londres. Daí voltei de novo, vivi 5 anos em Portugal, 2 em Londres e tô 20 e poucos anos aqui já. Em Madrid. E Eu já sou saí, espanhola. já é Não, eu espanhola. morei em Barcelona. Eu vim para cá para morar em Barcelona, para fazer o Ronaldo, jogador de futebol. Inacreditável. A Globo mandar repórter cobrir. Eles queriam se livrar de mim. Mas porque E o Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo era um eu fenômeno mesmo, né? cheguei, Uhum. era o fenômeno. E eu cheguei, 2 meses depois, ele foi para a Itália. Bom, né? Bom, né? Chegou para fazer o troço e o cara, ó, pimba, foi embora. Mas também deve Foi ter embora. pegado, a época do Ronaldinho Gaúcho, né? Que foi outro fenômeno no Barcelona. Não sei se você Não, chegou a mas pegar. era bem diferente, era bem diferente. Sim. Quando eu estava em Portugal, eu peguei a época do Romário. Uhum. Mas eu morava em Portugal e eu vinha a Barcelona para fazer matéria com o Romário. Com o O Romário. Romário, sim, era uma pessoa. O Ronaldo, o Fenômeno, o Romário, são pessoas
fortes, entendeu? Uhum. Eles dão matéria, eles seguram a matéria. É. Tem Os coisa para outros, falar, né? Tem o que falar. São os caras que jogaram mesmo. Não exatamente, se fala de caráter, exatamente. vamos Não, falar de pessoa, jogador de futebol. Tem coisa para não, falar. olha, o Romário, eu fui pegar o Romário antes dele, o último dia que ele jogou no Barcelona, Uhum. ele tinha que treinar às 7h30 da manhã, que era o treino deles, né? Então a gente não sabia, a gente estava perdido se ele ia treinar, não ia treinar. A venda dele já estava feita. Sabe onde é que eu fui encontrar ele? Ah, Fui pegar eu, esse cinegrafista, ah. numa boate em Barcelona. Ele não gostava de treinar, pô. O Ele não Romário gostava. era assim. O É. Romário era assim, Ele não entendeu? gostava de Ninguém treinar. pode discutir ele. Agora, ele ia, marcava, era efetivo, sabe? Ele era proativo, né? Como eu Proativo, né? digo. É. Tem outros jogadores que a gente fala assim, nem vale a pena ficar atrás esperando, entendeu? É. Então, Mas o Ronaldinho aí você Gaúcho. vê, da Ronald... política, É. eu caí para ser boleira. Boleira. Eu falo sempre o seguinte: eu vi Pelé jogar e Garrincha jogar. E uma vez eu Hum, entrevistei Luiz Mendes na WTN Entrevista, que era uma TV de internet em 2007, e eu perguntei, Luiz Mendes, que era um comentarista famosíssimo da Rádio Globo, né? E eu perguntei, Luiz, qual foi o melhor time que você viu jogar? Qual foi a melhor seleção que você viu jogar? E ele falou 58. Eu achei que ele ia falar 1970, quando nós fomos tricampeões, foi aquela festa sim. toda e tal. Ele falou, Eu morava em Brasília. você já estava em Brasília. Então, ele falou 58. Eu me lembro que em 58 eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos, a gente ouvia na Rádio Vitrola. Eu Não não tinha tinha nem televisão. nascido Você não ainda. tinha nem nascido. Eu não tinha nem Porque nascido. o jogo era transmitido, era muito gozado, porque o jogo era transmitido assim. Pela chegada da bola, Que gol de maravilha, quem? A né? gente não ouvia, porque era transmitido em ondas médias e curtas, era uma loucura. Que E aí maravilha, ele né? falou, mas ele esteve lá. Ele disse que o melhor time que ele viu jogar do Brasil foi em 1958. Aí eu perguntei por quê? Porque Garrincha e É. Pelé jogaram juntos. E eles nunca perderam um jogo pela seleção brasileira. Olha, e deviam ver Não, os eu vi dois jogarem. jogar. Isso é uma Eu ia ao arte. Maraca ver o Pelé jogar, porque o Santos usava o Maracanã, o Maraca, como a casa dele. Então ele vinha jogar aqui no Rio de Janeiro. Eu ia lá para ver o Pelé, Que imagina. maravilha. Maravilha. Garrincha, Que eu sou, maravilha. eu, Aliás, eu sou hoje vascaíno, começa a Eurocopa. sofredor, mas eu ia ver jogo do Botafogo para ver o Garrincha jogar, pô. Sabe? Porque os caras jogavam Aliás, hoje futebol, né? começa a Eurocopa, hein? Hoje que começa a Eurocopa. Quando nós estamos gravando hoje, o programa É. vai ao ar na terça, mas hoje que começa a Eurocopa, daqui a pouquinho. E Daqui sabe a quem pouquinho, daqui a um, uma hora é um aqui. colega nosso que está gerenciando tudo lá. Jorge Bernardo, que nos deu uma entrevista por Jorge Bernardo. Pavão, que está lá fazendo a coordenação da transmissão Da da Eurocopa. Eurocopa, né? Porque vai ser um evento maravilhoso aí, né? Aproveitando o Um verão. mês, né? Um mês. E logo depois vem É. Olimpíadas, né? Você chegou a E em pegar a seguida vem a Olimpíada? Olimpíada. Você chegou a pegar a Olimpíada? Não, Não, não. né? Eu nunca fiz nenhuma cobertura grande aqui pela Não, né? Globo. Nunca fiz nada importante para a TV Globo, a não ser a morte do Ayrton Senna, porque eu estava lá, em Portugal. Meu Deus do céu. Só isso. Caramba, caramba. Né? Os nossos Mas eu estava domingos, lá. os nossos domingos nunca mais foram os mesmos. Eu, Não, é eu, eu verdade. deixei de ver Fórmula 1 por causa disso. Porque o Ayrton fazia o nosso domingo, a gente sabia que ia ter aquela musiquinha tan 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 maravilhosa. E ele É pôr aquela verdade. bandeira do Não, eu, Brasil. É verdade. Eu acho que a Fórmula 1 perdeu muito. Schumacher também, É, é, que estupidamente acabou. Bom, a gente teve pilotos também, José Carlos Passe. meu Deus do céu, Eu Paty. sempre gostei, desde pequenininha, de Fórmula 1. Eu. Então, para mim, Ah, fale, fale, para fale. mim Ah, a Fórmula 1 era uma coisa muito importante. eu vi No o Emerson domingo. Fittipaldi aqui no aeroporto oh meu Deus, no autódromo de Jacarepaguá, que nem existe mais. Eu vi o Fittipaldi ganhar uma Fórmula Ford
3 voltas ele deu tapando o tanque de gasolina e dirigindo com uma mão só. 3 voltas. Meu Deus. Emerson Fittipaldi que me fez gostar de corrida. Aí depois veio Nelson Piquet, veio Ayrton Senna, Nelson veio Piquet, o Patti que morreu naquele desastre de acidente de helicóptero. avião. De helicóptero, se não me É, engano. Acho que foi helicóptero. acho que era avião. Era um avião pequeno. Foi um avião pequeno, né? Alguma coisa assim. Isso. Foi um avião Isso. pequeno. Então nós Um tínhamos avião pilotos pequeno lá no fantásticos. Paraná. É. Mas É verdade. nunca mais os domingos foram o mesmo. Eu até estou cometendo uma injustiça, porque meu amigo Sérgio Maurício, que era da Globo, hoje está na Bandeirantes, é ele que narra a Fórmula 1. E narra de uma forma A Fórmula 1. maravilhosa, né? Ele e Reginaldo Leme, né? Que o Reginaldo Leme também foi para a Band. Eu adoro o Reginaldo. Reginaldo é gente Adoro o boníssima. E o Reginaldo. Sérgio Maurício, que é uma pessoa fantástica também. Gosto muito do Serginho. Isso eu não conheço. Você Eu não conhece, conheço. mas Já ele não era é, narrador. provavelmente já não é mais do meu Não, tempo. mas ele era narrador da Globo, mas de tudo que é Olimpíada, esporte, um monte de coisa. Porque você também não era do esporte, não tem isso, né? Então era difícil Não, cruzar. não. Era difícil cruzar. Miriam, O esporte foi uma nuvem. Aliás, Uma hoje, sabe Ah. quem eu encontrei na rua, Ah, num local assim? O Almodóvar. Morar Pedro na Espanha tem essas Almodóvar. coisas. Meu Deus do céu. Assim, do meu lado, Uhum. andando bem devagarzinho, que ele tá já bem velhinho, Já está hein? bem velhinho, né? Já está bem velhinho. Mas Tá tem uma bem cabeça boa, né? tocadinho, Mas tem uma cabeça boa, Bem né? branquinha, cabelo Aham. bem branquinho, tá mais gordinho, assim, e encontrei. Eu falei, gente, que Se maravilha! tivesse com o microfone na mão, já ia entrevistar, né? Acho que não. Perdi a prática já. Perdeu a prática. Miriam, olha, muito gostoso conversar com você, mostrar que Também você, adorei. sabe, 7 meses de manchete, 7, 8 meses de manchete, pô, sabe, tá isso no teu coração. Então, eu queria, de qualquer maneira, falar isso, porque eu fiquei emocionado quando eu vi o teu depoimento no Facebook, e você falando que, sabe, que se arrependia de ter saído da manchete, porque disseram para você que se você fosse recusasse a Globo, as portas seriam fechadas, né? Fechadas. E graças a Deus você teve uma vida boa, está bem, está legal, mas a manchete ficou na sua vida. E a partir de agora Ficou você no faz meu parte coração. do teu coração. E a partir de agora você está no Memória Manchete. Ai, que maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Você vê que a gente não se cruzava, que você me chama de Luiz. Ninguém me chama de Luiz, todo mundo me chama de Santoro, porque era Santoro para cá, Santoro para lá. Mas a gente não se cruzava, porque você estava em Brasília, eu estava no Rio. Porque era assim, Santoro, grava aí, Santoro. E o que eu fazia? Pois é. E você que anunciou a morte do Tancredo, e eu estava em casa, porque eu fui tomar um banho, e entrou Antônio Brito na Antônio Brito, que era o assessor de imprensa. Era. O assessor de imprensa. Entrou, anunciou, e você entrou em seguida anunciando. Não foi assim? Não foi não. Porque eu estava na manchete. Não foi assim não. Quem anunciou foi Ronaldo Rosa. Sabe por quê? É gozado, porque as pessoas às vezes confundiam a minha pessoa com a do Ronaldo, porque a gente fazia jornais diferentes, ele fazia a primeira edição com o Bianchini, e eu fazia a segunda edição com a Cláudia Ribeira, com o Roberto Maia, depois com a Leila Richards. E nesse dia, exatamente, porque eu fazia o boletim da Nova República, lembra dessa desgraça? Está congelando direto. Está congelando? Mas eu estou te ouvindo na boa, estou te ouvindo na boa. Eu fazia o boletim da Nova República. Lembra do boletim da Nova República? Que trazia, sabe, as notícias do que estava acontecendo com o Tancredo. Eu fazia aquela desgraça e fazia o Jornal da Manchete, então eu não aguentava mais. Mas eu produzi um show do César Camargo Mariano no Teatro do Hotel Nacional durante 2 semanas, exatamente lá no Tancredo. E no último dia, quando eu fui receber a grana, foi o dia que o Tancredo morreu. E aí eu não fui, e quem anunciou foi o Ronaldo, não fui eu não. Eu anunciei, foi a ida dele para o hospital. Aí sim, e nós comemoramos. Muito obrigada, Santoro. Adorei falar com você, adorei esse contato. Muito bom. E quando você
vier passar pela Espanha, por favor, não deixe de falar comigo para a gente tomar um vinho, comer uns tapas. Isso. Muito obrigado. Eu vou terminar como a gente terminava o Jornal da Manchete. Lembra como é que a gente terminava o Jornal da Manchete? Fique com a gente. Como? Lembra? Sempre era o fique com a gente. Fique com a gente. Isso. Fique com a gente. Um beijão, querida. Beijos. Obrigado. Tchau, tchau, querido. Tchau.